Oi, boa tarde ainda, né? Bom, primeiro agradecer muito o convite da Luciana, é um prazer estar aqui e um prazer estar nessa mesa, que já vem conversando há um tempo, né? Uma mesa que tem muito potencial, né? A juventude aí, se eu posso me colocar nessa categoria, junto com o resto das pessoas. Mas aí já vai todo mundo junto na cola. E o meu objetivo aqui, né, para as poucas pessoas que já me viram falar, e sempre vem uma apresentação cheia de dados e etc., hoje eu pensei em uma coisa um pouco diferente. Eu sou economista, né, tenho esse pecado de origem, eu pensei em alguma coisa diferente, que fosse um pouco mais reflexiva e propositiva. Então, eu vou lançar questões que eu não tenho a menor pretensão de responder. Falar por último, né, tem a vantagem da gente já ter as discussões colocadas, ver se a gente está falando algum absurdo muito grande, ou mesmo que a gente banque as discordâncias, a gente pode sair correndo. Vai ter alguma notícia, quando a gente sair daqui, que amanhã vai ser o ponto fundamental do debate, e aí essas coisas também, a gente tem essa possibilidade de fugir um pouco. Então, a gente é uma apresentação bem sincera, né, nesse sentido. Eu estou me aproveitando dessa posição. Então, eu vou começar com 3 grupos de questões para o nosso aniversariante, assim, um pouco, para a gente tentar responder, e depois fazer algumas perspectivas que eu separei no curto prazo, então, umas questões que aparecem, que eu acho que são relevantes no curto prazo, e depois algumas de médio e longo prazo, para alargar um pouquinho o nosso horizonte utópico de ação política, da pesquisa e etc. Né? Então, a primeira delas, que eu acho que a gente ainda tem possibilidade de avançar, são os estudos comparativos do Minha Casa Minha Vida com outros países. Né? Eu digo isso porque a gente, de alguma forma ou de outra, a gente situou a pesquisa do Minha Casa Minha Vida nas iniciativas que se enquadram num quadro mais neoliberal da política habitacional, mas nós temos algumas especificidades que onde se assentaram os resultados diferentes, principalmente daquelas políticas mais consolidadas na América Latina. Eu dou o exemplo do México e da Colômbia como políticas mais, se é que isso é possível, mais neoliberais que a nossa. Né? Então, que além de se pautar no da demanda, ainda não tinham um fundo como o FGTS, que a gente já conversou um pouco, é relevante ao longo do tempo, e agora também se torna muito relevante, e é o que dá uma amplitude e que consegue atingir uma população que outras experiências não conseguiram. Então, acho que isso é um aspecto relevante. O outro é o fato do Minha Casa Minha Vida ter... são vários programas em um, né? Então, a faixa 1 tem encarado uma questão que, nessas experiências, em geral, também não aparece, que é do subsídio, o fundo perdido, o orçamento da União, que, nos outros lugares, aparece a política fundamentalmente baseada na ideia da independência fiscal, ou seja, a política tem que ter fundos próprios para se autogerar, né, e não pegar recursos sociais diretamente para isso. Né? E a outra questão, que eu acho que também a mesa, que várias pessoas já avançaram, mas que a gente tem diferença com outras experiências, é a proximidade entre essa política e o mercado de capitais, o que a gente tem chamado aí da financiarização. A outra questão, né, as outras questões, são alguns destaques que essa reflexão, já com 10 anos de programa, me suscitam. O primeiro, o Caio falou, né, se o cara dormisse lá na ditadura e acordasse em 2014, meu primeiro aspecto, se ele dormisse lá e acordasse em 4 de dezembro de 2019. Né? Então, como que a gente explica que, em um período democrático, né, que a gente não sabe para onde está indo, a gente sabe para onde está indo, mas a gente ainda não tem isso consolidado, felizmente, mas como que essa política foi capaz de produzir resultados tão semelhantes. Né? É claro que isso, retoricamente, a gente já tem feito aqui, mas eu acho que a gente precisa explicar isso do ponto de vista também teórico e da ciência política, enfim, de outros aspectos. Né? A outra questão que eu acho que cabe aqui
focada nas experiências que a gente pode chamar de positivas do Minha Casa Minha Vida, que várias pessoas aqui já trouxeram, e eu trago especialmente os casos em que houve uma articulação entre o programa e os municípios, no sentido de ter uma convergência, né, entre esse financiamento e a aplicação dos instrumentos urbanísticos e tal, que vocês bem conhecem. E, por último, uma questão que eu acho que também está pouco explorada é a questão não do aumento dos preços em si, que todo mundo já constatou isso, né, seja nas pesquisas, seja quando vai tentar comprar um imóvel, mas algumas questões pontuais em relação a essa dinâmica de preços, né? Uma delas é que esse aumento tende a ter efeitos negativos para a população que está fora desse. Então, quem está dentro é atendido com todos os problemas que a gente levantou ao longo do seminário, e quem está fora ainda sofre com o fato dessa política não causar, por si só, o aumento dos preços, mas acelerar esse processo de aumento de preços. E o outro é como esse aumento de preços significa também uma captura do fundo público em renda fundiária, que eu acho que depois Luciana Ferrara vai dar outros aspectos importantes disso, a Lúcia já falou um pouco. Aqui, só que ninguém trouxe um dado de preço, esse é o único dado, eu juro. Ninguém trouxe um dado de preço mais geral, mas eu trouxe esses porque eu acho que, como eles não foram vistos assim, eu acho isso interessante. Aqui a gente tem o IVGR, que é um das aproximações da dinâmica de preço do mercado imobiliário, é um dado produzido pelo Banco Central, e essa linha verdinha aqui, né, então a evolução, a gente vê que mesmo na crise do setor, esses preços caem um pouco, mas se mantêm aí. A gente viu hoje de manhã o Basílio falou que os preços talvez aumentem daqui para frente, a gente tem que entender isso, mas a gente vê um descolamento muito grande. Opa, gente, isso que eu sou a mais jovem. Um descolamento muito grande dos preços dos imóveis através desse indicador aproximado. E aqui a gente tem o CUB da construção e o INCC, que é o índice de preços da construção, né? Então, uma coisa também já amplamente constatada. E aqui o aumento dos preços, também através do IVGR, em relação à massa salarial, né? Só para consolidar essa ideia de que, sim, a gente tem efeitos relevantes aí nos preços que não são sentidos só, né, pelas revisões dos tetos de financiamento, mas também para quem está fora do programa. Outra questão que eu acho que é fundamental, que é a política anticíclica, né? Muito se falou, e aqui se fez está se fazendo um debate sobre se a política urbana é econômica, anticíclica ou não. Eu, por ser economista, eu acho que o conteúdo anticíclico dessas políticas não é, por si só, condenável, mas eu acho que ele tem que ser precisado e ele tem que ser muito mais entendido, no nosso caso, do Minha Casa Minha Vida. E aí eu acho que tem dois aspectos importantes, né? O primeiro é dos efeitos de encadeamento, que a Lúcia citou agora também. A gente tem um fenômeno que está pouco analisado, que é o aumento do coeficiente importado na produção da construção. A gente vê isso pela matriz insumo-produto. Os insumos importados não são totalmente relevantes, são pouco relevantes, em torno de 10% a 14%, dependendo do olhar, mas ele aumenta consideravelmente num momento de expansão da produção, né? E se isso for olhado isoladamente, eu acho que não tem tantos problemas, mas se a gente olhar com toda a discussão sobre o setor industrial brasileiro, aí sim eu acho que a gente vai ter novidades. A minha intuição é que a gente tenha aí um vazamento desses efeitos anticíclicos, que todo mundo coloca como positivos, para uma demanda externa, e aí a minha hipótese é prioritariamente chinesa. Depois, também, os efeitos multiplicadores no aumento do emprego e da renda, né? Todo mundo sabe disso, não vou trazer também os dados
em si, mas eu acho que a gente tem que debater não só o aumento do emprego, mas o aumento do emprego junto com a questão da produtividade, né? Principalmente em um setor que emprega gente e quando volta a empregar, nesse momento, volta a empregar com muita informalidade e na base da pirâmide salarial. Então, a gente está falando de uma recuperação também que tem as suas contradições, e também do cenário do canteiro de obras tradicionalmente conhecido, brasileiro e tal, com problemas de trabalho análogo à escravidão e etc. Ou seja, o canteiro de obras também não é homogêneo. Então, essas são as 3 questões que eu acho que ainda a gente pode explorar dentro das pesquisas em diálogo com Minha Casa Minha Vida. Aqui eu trago as perspectivas de curto prazo, né? Então, o que eu acho que pode ser relevante nesse momento? Primeiro, elaborar isso, unindo a agenda da política urbana com a política econômica, com a política fundiária, com todas elas possíveis e imagináveis, uma agenda emergencial que leve em conta a questão do emprego e do teto dos gastos e do regime fiscal, porque a gente não vai conseguir discutir novas políticas habitacionais sem disputar, né? No fundo, se trata disso, né? De uma disputa política muito maior do que a simples constatação da eficiência dos gastos e tal, mas de uma disputa política por esses recursos. A segunda questão que eu acho que é importante para a gente nesse cenário é pensar as políticas de habitação que possam ser viáveis no nível municipal, porque eu acho que essa é também a nossa próxima frente de disputa, e acho que isso pode ter um efeito também na revisão dos aspectos negativos do programa, digamos. Em terceiro, a questão do ajuste fiscal. Então, a gente pode, num curto prazo, tentar priorizar ideias de requalificação, de imóveis, política de aluguel e etc., outras formas que não necessariamente a construção de novas unidades, que a gente sabe, e também já foi bastante falado, não é a única forma de se fazer política habitacional, né? A outra questão também que já foi levantada aqui, que parece que tem uma convergência, inclusive com o meio empresarial, que é a questão dos fundos, né? Então, como que foi se falado muito na redução da taxa de juros, mas se tem redução da taxa de juros com destruição dos fundos que atendem a população de menor renda, ainda que não atenda a população do faixa 1, a gente tem uma tendência de ficar naquelas faixas do mercado muito específicas, né? Aqui, brevemente, sobre o que tem se aventado no governo Bolsonaro, que a gente não sabe o que é, né? A última coisa que eu acompanhei que saiu foi a coisa do voucher. Eu não vou me deter nisso, porque não tem, eu entro recorrentemente no site do Ministério do Desenvolvimento Regional, e tudo que a gente tem não tem informação, os documentos são de 2015, 2016, no máximo, né? Mas é uma reedição do mesmo, né? E talvez um pouco mais perverso, né? E aqui, por fim, as perspectivas de médio e longo prazo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, e as nossas pesquisas têm que se orientar para um alargamento, que eu estou chamando do horizonte utópico, primeiro é se convencer, né? E eu aqui estou quase que num papel de mediadora, né? Porque eu vi as falas dos macroeconomistas, ou dos economistas que estão preocupados com essa dimensão global, que a Lúcia chamou, e estou vendo as pesquisas, né, sou muito próxima de pessoas que fazem pesquisa nas outras duas dimensões, né? Então, eu acho que isso tem que ter uma mediação, já estou terminando, tem que ter uma mediação importante e não pode ser uma pauta exclusiva, né, de uma área do conhecimento, e tem que se pensar num projeto mais amplo do que necessariamente um projeto e uma reflexão sobre a política habitacional, né? Eu acho que é o momento em que se a gente ficar restrito à pauta da questão habitacional, a gente não vai conseguir avançar nessa conjuntura. Depois tem a questão do conteúdo econômico, mas também de uma mudança que vem aí enorme nos padrões tecnológicos no mercado de trabalho. Então, até que ponto a gente tem que apostar nossas fichas de aumento do emprego nesse setor e como que a gente faz isso.
né? E retomar uma agenda dentro de uma proposta de desenvolvimento mais global sobre política fundiária e política de controle de preços, né? Que eu acho também essencial. E aí, dentro das coisas que eu tenho discutido, né? Também para além dessa questão que me cara do desenvolvimento regional e urbano, ainda eu acho que o que um pouco totaliza essa questão e vincula ela a o que eu estou chamando de um novo projeto de desenvolvimento, né? Não aquele desenvolvimentista do século XX, mas repensar as outras coisas, é a questão da desigualdade, né? E o diálogo, né, que os novos trabalhos sobre a desigualdade multidimensional têm trazido de subsídio para a gente pautar isso, mesmo porque, pelos debates que estão sendo feitos na mídia, eu acho que a questão da desigualdade também virá aí, nos próximos anos, muito forte, não só no campo progressista da esquerda, como nas outras linhas, né? Então, eu acho que tem uma questão do emprego, como eu falei, que é um dos aspectos fundamentais para entender a desigualdade, a renda, que a gente conseguiu avançar nos últimos anos, embora agora a gente esteja piorando de novo, o patrimônio, que vem muito calcado nessa questão da reforma agrária, seja ela em qual escala for, a questão dos bens de consumo coletivo e, principalmente, os economistas críticos que fazem coro à necessidade de uma política urbana ou de uma agenda urbana melhor também tratar a questão de que o avanço, isso também é uma coisa muito conhecida, mas sempre vale lembrar de que o avanço do progresso, o crescimento econômico não é suficiente, muito antes, pelo contrário, para reduzir, dirimir essas desigualdades. Então, por isso que eu digo, né, essa agenda da desigualdade multidimensional, ela é completamente convergente com o que eu estou chamando também da agenda urbana. Então, eu acho que a gente tem que ampliar um pouco o campo de visão e isso significa a gente colar com debates de várias áreas do conhecimento e etc. Né? Também é o que a UFABC faz por você. Você entra lá, ela é tudo bagunçado, ela vai lá, bagunça a tua cabeça e você começa a falar assim, bom, não existe só a variável investimento, juros, existe instrumento de política urbana, existe, sei lá, um monte de coisa que até um tempo atrás eu desconsiderava no debate. Eu agradeço de novo, obrigada.